Olha, a gente recebe nos nossos estúdios a economista, a Rafaela Vitória. Muito boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda aqui para poder a gente conversar um pouco aí sobre esse corte. Já havia expectativa, como a gente havia falado aqui, não é isso? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Foi um corte dentro da expectativa. O consenso de mercado era um corte de 50 pontos base na taxa. O comunicado não trouxe muita novidade, então a gente também tem um comunicado aí dentro da expectativa. Acho que a principal mensagem continua sendo de que a política monetária vai continuar nesse caminho de afrouxamento, ou seja, a gente vai continuar vendo novos cortes pela frente. Acho que a mensagem importante é que o Banco Central mantém ainda a sua expectativa de cortes dessa mesma magnitude. A gente acredita que realmente tem um espaço bem grande hoje na Selic para esse corte. Então, o Banco Central, mesmo com um cenário externo um pouco mais incerto, com um pouco mais de volatilidade e turbulência, aqui no Brasil, com os juros ainda num patamar bastante restritivo, a gente tem um espaço para cortes que deve continuar até o primeiro trimestre de 2024, sem muita mudança. Mas acho que a mensagem importante é essa: tem espaço para novos cortes, mas o Banco Central segue atento ao cenário externo mais volátil. Fazer uma pergunta para você, eu aqui, Rafaela, Thaís, boa noite para você, que bom tê-la aqui conosco. Rafaela, eu falei agora há pouco aqui de uma curiosidade do mercado, uma expectativa de como o Banco Central trataria a questão fiscal. E, segundo o comunicado, veio exatamente o que veio no passado, reforçando a necessidade, segundo o BCE, de manter as metas que foram estabelecidas e buscar as metas que foram estabelecidas. Quer dizer, é um recado, inclusive, de apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que você enxerga esse posicionamento do Banco Central, que não mudou da reunião passada para cá, diante do que a gente viu nos últimos dias na discussão da meta fiscal? Boa noite, Thaís. De fato, se tem um ponto do Copom que o mercado discorda, de certa maneira, é com a retirada do risco fiscal do balanço de riscos, né? Lembrando que isso aconteceu já algumas reuniões atrás. O balanço de riscos desse comunicado não trouxe o risco fiscal como um risco que pode impactar a inflação, mas trouxe sim, né, como você falou, esse parágrafo que fala da importância do governo perseguir a meta, ter essa consistência do ajuste fiscal. E hoje, talvez, esse seja um dos principais riscos no cenário doméstico. Então, a gente tem um risco externo, mas aqui internamente, essa incerteza fiscal pode sim impactar a inflação à frente, né? E de duas maneiras: uma via câmbio, a gente pode ter uma desvalorização cambial, eventualmente, se o mercado perder a confiança na trajetória da dívida, e outra é via estímulo da demanda, né? Um aumento fiscal, ele traz um aumento de gastos, né? Sem fontes, ele traz um estímulo à demanda, isso pode manter a inflação persistente e também desancorar a inflação à frente, né? Então, o risco fiscal é sim um risco que deveria, inclusive, voltar para o balanço de riscos do Copom, mas é importante essa mensagem, eu acho que reforça essa sinalização que o mercado precisa ter para que os juros possam cair de fato, não só a taxa Selic, mas os juros longos também. Não, bem lembrado, viu, Leandro? Desculpa, esse era um ponto importante que eu tinha que ter destacado aqui, que a Rafaela lembrou, que já é a segunda vez, né, Rafaela, que o Banco Central retira o risco fiscal do seu balanço de riscos ali, em que ele traz fatores que podem contribuir para a alta da inflação e fatores que podem contribuir para a queda da inflação. Você acha que isso tem chance de mudar lá para frente? Quer dizer, você está colocando aqui a necessidade disso acontecer, e essa discussão, esse debate sobre a meta fiscal, ele pode acabar forçando o Banco Central a recolocar o risco fiscal no seu balanço? Eu acredito que se o resultado dessa discussão sobre a meta fiscal for um resultado negativo, ou seja, uma revisão de meta com um espaço maior para gastos no próximo ano, com uma expectativa de déficit maior, ou seja, se a gente realmente tiver um esforço menor do governo em fazer esse ajuste fiscal, é possível que a gente veja alguma desancoragem de inflação nas expectativas, e isso pode levar o Banco Central a rever esse balanço de riscos, né? Como esse debate ainda está acontecendo, né, a LDO ainda não foi aprovada, a gente ainda não tem, de fato, qual vai ser a meta definida para o próximo ano. Acho que o Banco Central preferiu manter o comunicado como anteriormente, provavelmente na ata vem da mesma maneira, mas é possível sim que, se a gente tiver uma percepção que o risco fiscal é pior, isso pode impactar as expectativas, pode impactar o câmbio, e o Banco Central pode ter que rever esse balanço eventualmente. Como eu costumo dizer, Leandro, o Banco Central não toma decisão no se tiver isso, se a meta for desse, se a meta for daquilo, ele toma decisões concretas, né?
Agora, Rafaela e Thaís, no cenário externo, a gente tem uma instabilidade muito grande, a gente vê agora, que é a guerra lá naquela região, lá no Oriente Médio. Há essa instabilidade. Agora, com essa estabilidade, o Brasil aqui, a gente olhando para o cenário interno, o Congresso Nacional colocando em votação propostas, reformas, como a administrativa, por exemplo, e outras reformas que estão ainda em discussão nas comissões, isso poderia ajudar o Banco Central a enxergar a atitude, a postura e uma sinalização de controle dos gastos daqui a um tempo. E isso ajudaria novos cortes na sua avaliação, Rafaela? Sim, boa parte, né, do ajuste fiscal que precisa ser feito, ele pode ser feito via aumento de impostos, pode ser feito via um ambiente de negócios que proporciona um crescimento de PIB maior, né, que por outro lado também gera mais arrecadação. Tudo isso pode refletir, né, num ajuste fiscal mais célere e isso sim afetaria o processo de ajuste monetário também. Então, sim, se a gente tivesse um avanço maior das reformas, uma expectativa, uma perspectiva de um crescimento mais acelerado da economia, com ganhos de produtividade, a gente poderia sim ver uma política monetária com um afrouxamento um pouco maior. Hoje, a gente ainda tem muita dificuldade nas aprovações, né? A gente tem visto a dificuldade muito grande que o governo tem em aprovar as medidas de recomposição de arrecadação, mesmo medidas de redução de subsídios. A gente vê a reforma tributária, que talvez seja o principal ganho que a gente pode ter nos próximos anos para a produtividade no Brasil, também com muita dificuldade de passar no Congresso. Então, por enquanto, os agentes econômicos, né, como a gente vê, as taxas de juros de mercado ainda refletem um cenário de mais risco, com pouco espaço para cortes ao longo de 2024. Então, se a gente tivesse uma melhora nesse ambiente, a gente poderia ter mais espaço para cortes da Selic, sim. Eu quero só fazer um complemento aqui, que eu acabei de lembrar que tinha um outro trecho importante do comunicado. A gente está vindo aqui, né, Rafaela, fazendo junto com a interpretação da decisão. O Copom mexeu nas suas expectativas para a inflação, né, seguindo, inclusive, o que o próprio mercado já fez. No seu cenário de referência, ele previa inflação de 5% para este ano. Na reunião de setembro, baixou para 4,7%. Para a inflação do ano que vem, lembrando que a meta do ano que vem é 3%, ele baixou de 3,5%, deixa eu só lembrar o número aqui, para 2024, aliás, ele aumentou para 2024, de 3,5% para 3,6%, ou seja, tem um aumento aí de expectativa para a inflação do ano que vem, e para 2024 ele fez a mesma coisa, ele aumentou de 3,1% para 3,2%, ou seja, há uma preocupação, Leandro, como eu disse há pouco, de como o processo inflacionário vai atender à política monetária, se ele vai conseguir voltar para o 3% ou se vai demorar mais tempo. Exatamente, a gente vê que existe ainda uma persistência inflacionária na nossa economia. Apesar de uma inflação menor esperada para 2023, a inflação para 2024 ficou ligeiramente acima. Então, de fato, a inflação de serviços cai de maneira mais lenta. A atividade, como você comentou, ela acabou ficando mais aquecida esse ano. Então, o Banco Central está correto em ter essa preocupação com a persistência inflacionária e as projeções para 2024 não estão caindo na mesma velocidade que as projeções para 2023. A inflação corrente desacelerou mais, mas as expectativas estão um pouco mais altas. Então, isso é sim um ponto de atenção para o futuro da política monetária. Ok, eu agradeço a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, e também a Thaís Herédia. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até já.